Produtividade, como a professora Sueli falou aí durante a reportagem, né, precisa usar da compreensão para poder lidar com atrasos, com imprevistos. Também é necessário ter um certo cuidado para não se cobrar demais com relação às demandas do dia a dia e acabar gerando uma sobrecarga. Sobre esse assunto que a gente conversa agora ao vivo com o repórter Simon Cavalcante, que está com uma psicóloga para tentar ajudar aí, trazendo algumas dicas. Boa noite, Simon. Exatamente, Linda. Boa noite a você, boa noite a todos. Olha, quando se trata de sobrecarga, a gente pode imaginar aí, acho que pelo menos 3 situações. Ou a pessoa se cobra demais, como você falou, né, para dar conta de trabalho, de filho, de escola, de curso, de inúmeras atividades. Pode ter sobrecarga no ambiente de trabalho, às vezes a pessoa é cobrada, né, por ter uma alta produtividade lá dentro da empresa, ou ainda enfrentar essas duas situações, dentro da empresa e fora dela também. E aí, quando a gente tem essa sobrecarga aí, a saúde vai reclamar. Por isso que a gente convidou aqui a psicóloga Thaís Martins para nos orientar, né? Porque eu acho que muitas dicas vai servir para todo mundo. Tenho certeza que muita gente que está assistindo a gente está se identificando aí com pelo menos uma dessas situações, não é isso? Thaís, boa noite. Vamos falar, essa situação é comum? Ou seja, você como psicólogo percebe isso, que muitas vezes as pessoas estão se sentindo sobrecarregadas por essa cobrança, seja por uma autocobrança ou por uma cobrança externa, como por exemplo o ambiente de trabalho. Essa é uma situação que está cada vez mais comum? Boa noite. Boa noite, pessoal de casa. Sim, com certeza está cada vez mais comum, né? Nós estamos aí no mundo, né, que está a 1000 por hora e nós somos cobrados, né, a ser produtivo em tudo, né? Ser produtivo no trabalho, em casa, e aí tem que fazer exercício, tem que fazer uma boa alimentação e você tem que dar conta do dia e estar super feliz ainda, né? E aí manter toda a rede social, né, atualizada, mostrando o tamanho a felicidade. Só que a vida real, ela não é bem assim, né? Então, devido a esse excesso de informações, devido a essa cobrança excessiva, né, essa busca, né, por um perfeccionismo em tudo que se faz, as pessoas estão começando a sofrer, né? E aí isso chega, né, à saúde mental das pessoas, né? E aí atinge verdadeiramente o bem-estar, né? E aí esse indivíduo muitas vezes procura, inclusive, né, ajuda aí psicológica para saber lidar com essa rotina, com excesso de atividades. Como é que as pessoas podem identificar, né, que isso já está gerando uma sobrecarga e de que forma a nossa saúde reclama, né? Quais são esses sinais? Então, por incrível que pareça, né, pessoas que estão aí com agendas, não a agenda, né, então com o dia, né, porque se tivesse usando uma agendinha, poderia organizar melhor, mas estão aí com um dia cheio de atividades, geralmente essas pessoas, elas não conseguem produzir bem as atividades no horário que deveria se produzir. Então, por exemplo, tem um horário do trabalho, mas muitas vezes está fazendo hora extra porque não consegue dar conta do horário de trabalho. E aí, essa falta de organização pode gerar, assim, um transtorno de ansiedade, pode gerar, assim, um estresse, né, fora, né, daquilo que é comum. Então, a pessoa fica sofrendo, né, sem falar de um excesso de pensamentos, né, que a pessoa às vezes não consegue se concentrar realmente na atividade que está fazendo, às vezes está lá no trabalho e aí, devido ao excesso de atividade, está pensando em outras coisas e não consegue ser produtivo naquele momento. Então, pode ocasionar, por exemplo, insônia. Então, tem pessoas que acabam sofrendo de insônia, né? Não conseguem ter um bom sono devido a estar indo dormir, mas ainda está ali no celular resolvendo algumas coisas. Acorda no outro dia já olhando o grupo do WhatsApp para ver, né, se tem alguma informação da escola do filho, se tem alguma coisa do trabalho. Então, as pessoas, elas estão com dificuldade de organizar o tempo, né? E isso, consequentemente, está trazendo, né, algumas consequências aí à saúde mental. E a gente está levando esse costume de cobrar uma alta produtividade também para o universo infantil, ou seja, os pais estão preenchendo demais também a agenda dos filhos. A gente percebe que alguns, o filho tem escola, e faz inglês, faz judô, faz atividade física e a criança passa o dia fora de casa. Tem que ter esse cuidado também, né? Tem que ter esse cuidado, principalmente com as crianças, porque nós, adultos, nós podemos organizar o nosso dia. Então, a gente pode ter o tempo de descanso, que é muito importante. Se você quer ser produtivo de fato, você precisa descansar. Sua mente precisa parar. Então, é importante para que o adulto ele consiga se organizar, né? E, por exemplo, quando uma pessoa tem dificuldade de organização, ela mantém todas as atividades dela na cabeça. Se você tem, por exemplo, uma agenda simples e você consegue organizar suas atividades, você não precisa estar no trabalho lembrando as coisas que você precisa fazer. Você deixa sua agenda para lembrar você e você se concentra somente ali naquele momento. Em relação às crianças, que foi o que você perguntou, né? É uma coisa muito séria, porque a criança
ela sim precisa de um momento de ociosidade. A criança, ela precisa do momento de brincar e do momento ósseo. Sabe quando a criança não sabe o que vai fazer e aí fica agitada? Ah, mamãe, o que é que eu vou fazer? Ela precisa desse tempo para que seja desenvolvido na criança a criatividade. E é essa criatividade que na fase adulta vai permitir que a criança saiba passar por frustrações, saiba passar por momentos de decepção, saiba passar, né, quando perde um emprego, o que é que eu vou fazer? Então, é justamente nessa fase da infância, do uso da criatividade, onde ela tem esse momento ósseo, que ela se torna um adulto, né, criativo também, né, para lidar com as dificuldades e os problemas da vida. Então, é muito importante, sim, que o seu filho tenha a liberdade de desenvolver todas as habilidades que ele tem, né? Porque às vezes uma mãe vê um filho e quer desenvolver todas as habilidades. É importante, mas deixe a criança ser criança e ela não precisa entrar nessa ansiedade do mundo adulto de cobrar produção e o meu filho tem que ser perfeito e tem que saber fazer tudo. Não, se você quer um adulto saudável, né, futuramente, então deixe a criança com tempo livre para descanso, para brincar, né, que é algo muito importante. Com certeza. Thaís, então muito obrigado. Foi uma verdadeira aula aqui pra gente, né? Ajudou aí a gente a observar esses sinais de que estamos exagerando, cuidados com as crianças também e essa dica de a gente organizar a nossa rotina, botar numa agenda vai facilitar, a gente não tem que ficar memorizando o que tem que fazer, né? Olha lá, agora tem que fazer isso, aí faz com mais tranquilidade. Tá aí, linda, eu acho que eu já aprendi aqui com ela essas dicas, é com você no estúdio. Tá certo, Simon, obrigada pelas informações, boa noite aí pra você. E hoje